quando a gente faz uma avaliação de 2 programas, como o trabalho do Leonardo faz, né, no fundo ele está comparando, né, essa produção habitacional, como os recursos foram direcionados, e isso a gente vai conseguir demonstrar aqui, né? A gente tem algumas pranchas, é só falar que o pessoal coloca no ar, como é que acho que a gente pode começar explicando um pouquinho a questão das faixas do programa, o Carriço. Faixa 1, faixa 2, faixa 3, né? Então, tanto Minha Casa Minha Vida quanto o programa posterior, ele trabalha com essas faixas de renda, mas com essas faixas, né, e grupos de renda, mas é um pouco diferente a lógica, né? O programa Minha Casa Minha Vida... Tem uma tabela, né, Daniel? Taigos, você podia projetar aquela tabela, a outra, quer ver? Não, a outra. Isso. Essa aí, isso. Isso aí que é aqui a gente compara o desenho dos 2 programas, né? Então, o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ele garantia, o Leonardo falou, né? Até 90% do valor do imóvel como subsídio para uma faixa de renda de até R$ 1.800 em 2020. Tá? Então, famílias de baixa renda. Estou falando de um salário mínimo e meio de renda familiar. Né? Sem subsídio, como é que uma família com essa faixa de renda consegue, né, realizar os seus sonhos de ter uma casa própria? Né? Então, o subsídio é até 90% do valor do imóvel. Claro, o valor do imóvel tem um limite, então isso dá R$ 84 mil. O que acontece com o programa Casa Minha Verde e Amarelo? No governo Bolsonaro, né, a partir de setembro de 2020, acaba o Minha Casa Minha Vida e, em substituição, vem o Casa Verde e Amarelo. Tá? O subsídio passa a ser a metade, vamos colocar assim. Né? Quase a metade. Então, o subsídio máximo passa a ser até R$ 47.500, tá? Que era o correspondente à faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida. Vocês estão vendo aqui no Minha Casa Minha Vida, 1,5 até R$ 47 mil. Tá? Então, ele acaba com aquele subsídio maior, né, no Casa Verde e Amarela. Né? E a renda que ele atingia com o subsídio diminui. Né? No Minha Casa Minha Vida, esses R$ 47 mil, que era a faixa 1,5, atendia famílias de R$ 2.600. R$ 2.600, estou falando de um pouco mais de 2 salários mínimos. Tá? Com 2 salários mínimos, como é que uma família consegue, né, adquirir a sua moradia digna? Né? Que é uma responsabilidade do Estado, é uma política pública. Então, esse teto diminui para R$ 2.000. Então, para ter subsídio, a renda precisa ser de até R$ 2.000, tá? Menos de 1,5 salário mínimo. Tá? E aí, depois, os grupos 2 e 3 não tem mais o subsídio. Tá? Tem juros menores, tem redução do seguro obrigatório no financiamento, né? Então, essa é a primeira constatação. Muda o perfil. Só me permite uma observação, Daniel, pela minha experiência de acompanhar os empreendimentos aqui em Santos. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: os empreendimentos eles passam a ser moldados mais focando a renda teto da faixa do grupo 2, né? E do grupo 3. Né? Então, você pensando nessa lógica, né, de um intervalo entre 2.001 e 4.000 reais, na verdade, se você pegar os empreendimentos que estão sendo produzidos aqui, uma família com 2.001 reais não vai conseguir acessar essa unidade sem subsídio. Né? Era essa a... Posso só complementar uma questão? Se você olha esse quadro, você percebe que o faixa 1 acabou. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. O faixa 1 acabou. Né? O subsídio de 90%, né, para a faixa que representa mais de 50% do déficit habitacional, ela simplesmente acaba. Né? E os grupos 2 e 3, né, tanto no Casa Verde e Amarela, quanto no faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, aí são produções já com subsídio do governo, no caso do Minha Casa Minha Vida, né, do
no Casa Verde e Amarela já não tem subsídio, mas são atendidos pelo mercado, né? A faixa 1, ela tem toda uma relação de cadastro municipal, né? Enfim, uma relação da moradia popular, né? Enfim, e o Casa Verde e Amarela, ele simplesmente, nesse quadro fica muito claro como simplesmente acaba, né? O direcionamento para essa faixa, né? Como era feito. Isso mesmo, foi importante pontuar. No Minha Casa Minha Vida, você tinha a faixa 1, a faixa 1,5, a faixa 2 com subsídio. Subsídios que vão diminuindo, né? A faixa 1 até 90%, 84 mil reais, né? Do teto do valor do imóvel. Depois 47.500, depois até 29 mil. No Minha Casa Minha Vida, só a minha faixa 1, né? E você tem só a nova faixa 1, ela limita até 47.500, e a 2 e 3 já não conta com subsídio nenhum. Tá? Então, essa é a mudança no desenho dos dois programas. Um programa Minha Casa Minha Vida, lá criado em 2009 no governo Lula, e o programa Casa Verde e Amarela, depois que o governo Bolsonaro acaba com Minha Casa Minha Vida, esse programa substitui com essa característica, né? O subsídio diminui bastante e é direcionado para famílias com recorde, um foco, né? Até menos de 1,5 salário mínimo, né? Então, ele reduz o escopo do programa com essas duas características.